Boa tarde a todos. Eu chamo-me Álvaro Santos e o meu colega Miguel Branco Teixeira. Estamos a trabalhar com a Câmara Municipal de Barcelos no apoio ao programa Primeiro Direito e no âmbito também das candidaturas da Estratégia Local de Habitação. E uma das ações previstas tem precisamente a ver com a aquisição de fogos, quer de fogos existentes, quer os chamados bens futuros, fogos que não existem hoje, mas que poderão existir amanhã. E era nesse sentido que a Câmara Municipal de Barcelos lançou há dias, não foi? Já está publicado o edital e o objetivo desta sessão de hoje era explicar um bocadinho, trocar por miúdos aquilo que está previsto no edital de uma forma muito simples e o mais objetivo possível e depois ficar à vossa disposição para todas e quaisquer questões ou dúvidas que tenham. Está bem? Portanto, depois teríamos esse momento. Bom, então, se me for permitido, o que está aqui em causa, portanto, era este edital, este regulamento que foi lançado para manifestar a vontade ou a intenção do município de Barcelos adquirir 126 fogos habitacionais nestas categorias, ou já identificados, em construção ou a construir, e tem no âmbito da sua estratégia este montante indicativo, portanto, um montante máximo financiável de 13.791.750 euros, portanto, cujas componentes de comparticipação não reembolsável e de empréstimo bonificado estão devidamente enquadrados no âmbito da Estratégia Local de Habitação e para se candidatar a este programa, o Primeiro Direito. Importante será referir desde já que o programa está condicionado à aprovação da revisão da Estratégia Local de Habitação, que foi um processo que foi feito recentemente, foi aprovado em reunião ordinária do Executivo Camarário de 8 de janeiro, e, portanto, agora foi remetido para o IRU e estará a ser apreciado pelo IRU. Isto também estará ainda sujeito à apreciação de fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas. Mas isto é só uma nota prévia. De qualquer forma, portanto, o edital tem esta intenção e, portanto, a vossa presença era no sentido de saber se têm, porventura, fogos que o município possa adquirir e que cumpram os requisitos que vamos passar a expor. E vamos fazê-lo de uma forma o mais interativa possível, em jeito de perguntas e respostas, se calhar é o mais fácil para todos percebermos. E a primeira pergunta que se coloca é, desde logo esta, quais são as quantidades e as localizações dos imóveis a adquirir. E, portanto, relativamente às tipologias, tem aqui estas tipologias T1, T2, T3 e T4, e as localizações são estas. São 3 zonas que o município decidiu eleger. E porquê é que são estas zonas? Porque correspondem ao diagnóstico da identificação das carências habitacionais e, portanto, correspondem a estas necessidades, daí esta distribuição. Numa zona 1, que corresponde à União de Freguesia de Barcelos, Vila Nova, Vila Vescainha, São Pedro e São Martinho, Arcozelo, Abade de Neiva, Barcelinhos, Carvalhal, Rio Covo, Santa Eugénia, Várzea e a União de Freguesias de Gamil e Mivões. Para esta zona 1, as quantidades máximas que o município poderá adquirir são 51 T1s, 48 T2, 2 T3 e 1 T4. Para esta primeira zona, que está aqui no quadro. A zona 2 corresponde a Pousa e Martim. As quantidades são 7 T1s, 4 T2 e 1 T3, nenhum T4. E na zona 3, correspondente a Tamel de São Veríssimo, Manhente. Peço desculpa se a minha pronúncia, portanto, não vivo cá e, portanto, poderei eventualmente cometer aqui algum lapso, mas desculpem-me desde já se o fizer. Manhente, Galegos, São Martinho, Galegos, Santa Maria, São Romão da Uxa, Oliveira, Lama, Areias e São Vicente. Esta é a zona 3. E quais são as quantidades? São 9 T1s, 1 T2, 1 T3 e 1 T4. Está bem? Naturalmente que os proponentes não sabem depois se as suas propostas vão ultrapassar aquilo que for oferta, naturalmente, mas isso depois cada um fará as suas propostas, já vamos ver mais no final como é que a poderá fazer.
Bom, segunda questão. Qual é o preço a pagar pela aquisição dos imóveis a adquirir? Portanto, já disse que o município de Barcelos estima este valor que tem, digamos assim, previsto na sua estratégia local de habitação. São 13.791.750 euros, nos termos previstos na estratégia, na LH. O preço a pagar, de acordo com aquilo que é o enquadramento legislativo, que é o quadro legal da legislação do programa Primeiro Direito, aliás, isso está tudo devidamente explicado no edital, e também no aviso do PRR, porque o programa Primeiro Direito é um programa que se destina a resolver as carências habitacionais das pessoas que foram identificadas no diagnóstico, mas depois tem aqui várias modalidades que podem corresponder a essas soluções habitacionais. Portanto, o preço a pagar, o máximo financiável pelo programa Primeiro Direito, tem duas modalidades que estão previstas no aviso do PRR. Portanto, que é o valor das medianas por metro quadrado de alojamentos familiares novos, por concelho, neste caso referentes ao concelho de Barcelos, que o último dado publicado pelo INE eram 1.166 euros por metro quadrado. Ou então, e este valor é o mais vantajoso, é o custo de promoção aplicável ao regime de habitação a custos controlados, que, à data de hoje, é de 1.295 euros. Portanto, há de ser sempre o melhor destes dois valores. Ou seja, à data de hoje, o melhor valor são estes, os 1.295 euros, que é o valor máximo que o município poderá adquirir por área bruta privativa. Há aqui uma nota que fizemos questão de a colocar aqui, ela está também bem explícita no edital, é que, não obstante o valor financeiro apresentado, é importante referir que o município pode sempre deliberar, reforçar ou diminuir a verba destinada ao investimento total do presente edital, conforme considere necessário ou conveniente, até ao montante máximo financiado pelo acordo de colaboração celebrado com o IRU. Está bem? Bom, e agora aqui vamos dividir o nosso edital em duas partes. Ele está dividido em duas partes. A primeira é referente, a parte A, é referente aos fogos habitacionais já edificados, portanto existentes, e a parte B, vamos falar dela depois a seguir, é relativamente aos bens futuros, bens que não existem, ou que estão em construção, ou que podem vir a ser construídos. Está bem? Relativamente aos fogos habitacionais já identificados, as áreas mínimas que estão estabelecidas e que estão previstas no programa Primeiro Direito, as áreas mínimas são aquelas que estão definidas no REGEU e, portanto, no Regulamento Geral das Edificações Urbanas. As pessoas mais familiarizadas com a área do projeto sabem isto de cor e salteado, e cujo T1 corresponde a 52 metros quadrados, o T2 72 metros quadrados, o T3 91 metros quadrados e o T4 105 metros quadrados. São apenas estas as tipologias que importa de referir, porque são aquelas que o município está disponível para adquirir de acordo com o tal diagnóstico que foi efetuado no início. Outra questão, quais são as características dos imóveis a adquirir? Primeiro, devem-se encontrar em bom estado de conservação, designadamente quanto ao revestimento da fachada, elementos estruturais, à impermeabilização da cobertura, ao revestimento de tetos, enfim, aqui um conjunto de parâmetros que estão aqui identificados e que estão naturalmente apresentados também no edital. Do ponto de vista do desempenho energético, é importante sublinhar que os imóveis deverão estar em conformidade com a regulamentação do desempenho energético dos edifícios e do sistema de certificação energética vigente atualmente em Portugal, sendo depois também dotados de todas as medidas construtivas, equipamentos e tecnologias necessárias a uma utilização racional de energia, da água e da gestão de resíduos. Portanto, na prática, isto significa que os imóveis têm de ser dotados de certificado energético B- ou superior, no caso de serem fogos novos e prontos a habitar. No caso de serem imóveis que não sejam novos, já aqui há alguma tolerância e podem ser, no mínimo, podem apresentar um certificado energético da tipologia C ou D, ou melhor, está bem? Mas no mínimo C ou D para casos de imóveis que não sejam novos. Quem é que pode apresentar propostas de venda ao município? Basicamente todas as pessoas. Está aqui descrito
que são todas as pessoas singulares ou coletivas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, independentemente da respectiva natureza jurídica, desde que tenham, naturalmente, a sua situação tributária regularizada perante a autoridade tributária e a segurança social e que sejam proprietários de imóveis localizados na área geográfica definida lá atrás, portanto, para a Zona 1, para a Zona 2 e para a Zona 3. Como também abre-se aqui a hipótese de as próprias empresas de mediação, eu não sei se estão presentes, ou se está alguém presente de alguma agência imobiliária ou empresa de mediação imobiliária com licença ativa no IMPIC, também poderão apresentar propostas, naturalmente, em nome dos seus clientes. E, portanto, referir também é que se incluem, neste caso, sujeitos às heranças indivisas de que façam parte imóveis que cumprem os requisitos técnicos e jurídicos descritos, desde que, naturalmente, haja um comum acordo e o consentimento por parte de todos os herdeiros e que manifestem o seu acordo expresso na apresentação da proposta. Portanto, muitas situações podem estar aqui também, muitos imóveis podem estar afetos a heranças indivisas e, portanto, aqui também se abre essa possibilidade. Quais são as condições mínimas dos imóveis a adquirir? Terem a sua situação fiscal regularizada, bem como os registros devidos, nomeadamente a inscrição na matriz e no registro predial. Terem as condições de habitabilidade necessárias ao cumprimento do fim a que se destina, ou seja, a habitação, e designadamente ao nível do seu estado de conservação. E depois terem autorização de utilização para a habitação, salvo se legalmente dispensado por ter sido inscrito na matriz antes de 1951 e não tiver, entretanto, sido objeto de operação urbanística que obriga à obtenção de licença de utilização. Por último, estarem livres e desocupados de pessoas e de bens, não tendo nem terem quaisquer ónus ou encargos. O modo de apresentação das propostas será, em primeiro lugar, definida por cada zona definida, para a Zona 1, para a Zona 2 e para a Zona 3, não havendo limitação à apresentação do número de propostas por proponente. As propostas devem ser apresentadas pessoalmente, no balcão único de atendimento do município de Barcelos, no horário de expediente normal, de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 17 horas. As propostas devem ser apresentadas também para cada zona em envelope fechado, com a identificação no exterior que aqui se refere. Por um lado, a OPA, ou seja, as iniciais de oferta pública de aquisição, o número 1 de 2004 DPM, é preciso indicar a zona que se refere e depois a identificação dos interessados. Há também um formulário que está apresentado no anexo 1 do edital e que deve ser devidamente preenchido e ser completado com os documentos comprovativos necessários àqueles que já referimos e àqueles que vamos ver com mais detalhes já a seguir também. Portanto, a proposta é o formulário mais os anexos necessários para anexar à proposta. E os documentos são basicamente estes. Nada de mais, não é? A identificação dos proprietários do imóvel, com a indicação do número de telefone de contacto e o endereço de correio eletrónico. A morada do imóvel, com a indicação do número de descrição de registro predial e de matriz predial. A indicação do número do alvará de autorização ou licença de utilização e data da sua emissão. Ou então, em alternativa, a indicação de que o imóvel se encontra dispensado de licença de utilização por ter sido inscrito na matriz antes de 1951, juntando-se também um documento comprovativo. A indicação da classificação energética atribuída ao imóvel, juntando-se documento comprovativo, nomeadamente o certificado energético e o seu estado de conservação. A proposta de preço, tendo por referência o investimento por metro quadrado de área bruta privativa. A indicação da área bruta privativa do imóvel. Reportagem fotográfica que permita caracterizar o imóvel e as suas principais características. Estamos a falar de reportagem fotográfica, não estamos a falar de nenhum álbum fotográfico muito extenso. 3 ou 4 fotografias, que creio que será simples para fazer uma apresentação do imóvel. Está bem? Mas não há aqui, naturalmente, é o bom senso que impera e não haverá aqui nenhum limite para a apresentação de fotografias ou de imagens. Por último, uma declaração comprovativa da situação contributiva regularizada perante a Autoridade Tributária e Aduaneira e a Segurança Social. A data limite para a apresentação de propostas é até às 17 horas do 30º dia, a contar da data
de lançamento do edital, que corresponde ao dia 26 de fevereiro de 2024. Portanto, temos praticamente um mês, os senhores têm praticamente um mês, os senhores e as senhoras têm praticamente um mês pela frente para a apresentação de propostas para esta primeira parte dos bens existentes, dos fogos existentes. Depois, há um júri que está apresentado, está descrito e apresentado no respectivo edital, e que depois vai fazer a análise das propostas que cheguem e depois vai ordená-las de acordo com os seguintes fatores de ponderação. 60% é atribuído ao valor de venda proposto, de euro por metro quadrado de área bruta privativa, 30% relativo ao estado de conservação do imóvel apurado no âmbito da vistoria realizada pela Comissão Técnica e por sua vez, neste fator, a classificação de excelente terá 10 pontos, a de classificação de bom terá 7 pontos e a de médio estado de conservação terá 5 pontos. E depois restam os restantes 10%, estão afetos ao fator de desempenho energético, que também está ponderado, por sua vez, de acordo com estes critérios. Para o certificado energético A ou A+, 10 pontos. Os imóveis que apresentem um certificado energético do tipo B, da classe B, são 7 pontos. Um certificado energético B-, 5 pontos. O certificado energético C, 2 pontos. E o D, 1 ponto. Está bem? Depois, as fases do processo de decisão são aquelas que dizem respeito ao Código do Procedimento Administrativo. Poderá haver pessoas mais familiarizadas ou não. De qualquer forma, e de uma forma muito resumida, é isto que se vai passar. Há num primeiro momento, a análise e avaliação das propostas, por parte do júri, que produzirá um relatório preliminar, há a notificação dos interessados, dá lugar a um período de audiência prévia, que creio que serão de 10 dias, se não me falha, 5 dias. Depois há a produção de um relatório final, depois deste período de audiência prévia, e depois há lugar à decisão de contratar, se for o caso, ou consoante a ordenação que o júri apresentar, e depois outorga do contrato de compra e venda entre o município e as propostas vencedoras. Está bem? Pronto. Agora, passamos para a segunda parte dos fogos habitacionais em construção ou construir. Esta é, de certa forma, uma modalidade nova que o primeiro direito veio permitir muito recentemente. É verdade, é importante dizê-lo que foi muito recentemente e que vários municípios do país estão a adotar. Estamos a falar de bens que não existem, mas há aqui uma intenção de um privado, de um construtor, de um promotor, de quem quer que seja, que tenha condições para se poder candidatar, oferece para construir X fogos para o município poder adquirir, dentro também das regras e dos parâmetros que vamos apresentar. E, portanto, é assim que se pede. No final deste processo, vamos ver, não há lugar a um contrato de venda ou de compra e venda definitivo, há lugar, sim, a um compromisso que o município assume com o privado para assinar um contrato promessa de compra e venda, que só depois se traduzirá dará lugar a um contrato definitivo no final dos bens estarem construídos e com licença de utilização disponível. Mas vamos ver. Mas nesta categoria dos bens em construção ou a construir, as áreas mínimas, são as que estão previstas no REGEU, portanto, semelhante àquilo que já tínhamos falado lá atrás, dos 52 metros para um T1, 72 para o T2, 91 para o T3 e 105 para o T4, mas, por sua vez, também o referencial máximo, aqui é estabelecido um referencial máximo, que está definido na Portaria 65/2019, 19 de fevereiro, na sua redação, com as devidas atualizações, na sua redação atual, e que diz respeito à habitação a custos controlados. Portanto, é o regime de custos controlados que estabelece aqui as áreas máximas que devem respeitar estes imóveis. E são estas áreas que estão aqui referidas, de 73 metros quadrados para um T1, 95 para um T2, 117 para um T3 e 128 para um T4.
Portanto, nós estamos aqui a falar do regime que vigora e que orienta todo este processo, que é o regime da habitação a custos controlados, e, portanto, é isto que devemos ter presente. Nós estamos a falar de habitação acessível e, portanto, não é uma habitação para um segmento médio ou médio-alto, também não é habitação para um segmento baixo, para aquilo que é normalmente designado de habitação social. E, portanto, é para um segmento médio que se tem designado nos últimos tempos por habitação acessível. E, portanto, são estes os parâmetros que devem orientar as ofertas de imóveis de acordo com a sua área. Ora bem, vamos então agora ver quais são as características dos imóveis a adquirir. Há aqui muitos elementos comuns com a primeira parte do edital, mas há outros que são distintos, e é estes que eu iria, se calhar, dedicar um bocadinho mais de atenção. Em primeiro lugar, é importante referir que os fogos a adquirir pelo município de Barcelos deverão ser construídos, ou estarem em construção, mas que devem estar em conformidade com o conceito de habitação adequada, que está plasmada neste enquadramento legal. Como eu já referi no início, é o diploma que cria o programa Primeiro Direito e também aquilo que está previsto no aviso de candidaturas, portanto, no aviso do PRR, e que vai possibilitar o financiamento desta aquisição. E depois já, logo aqui, e isto é estabelecido pelas regras europeias, pela legislação comunitária, para garantir aqui o mínimo de eficiência energética, tal o chamado desempenho verde dos edifícios, e que tem que ter, para a construção nova ou a construir, tem que ter aqui um patamar de necessidades de energia, no mínimo 20% mais exigentes do que os requisitos que estão estabelecidos para o NZEB, ou seja, para o Nearly Zero Energy Building, que já por si é exigente. Na prática, descodificando, que é para isso que cá estamos, descodificando significa que os fogos finais têm que ter uma classificação energética A ou A+. Está bem? Traduzindo por miúdos, esta linguagem mais técnica é isso que representa. Depois, é importante dizer que a totalidade das frações terão de ser entregues nesta modalidade com a apresentação das respectivas licenças de utilização e que tudo deverá estar concluído até 31 de março de 2026. As datas são muito apertadas, é verdade, mas são os timings que estão estabelecidos entre o Estado português e a União Europeia, e são estas regras também que estão estabelecidas para o município de Barcelos e para todos os municípios deste país. Os fogos a edificar, e portanto também é dizer que estão sujeitos a controle prévio nos termos do regime jurídico da urbanização e de edificação, e devem respeitar todas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Digamos que, assim, de uma forma muito breve, são as principais características destes imóveis. Relativamente aos sujeitos que podem apresentar propostas, a primeira parte é igual, portanto, qualquer pessoa singular ou coletiva, direito privado ou público, independentemente da sua natureza jurídica, desde que tenha a sua situação regularizada perante a autoridade tributária e aduaneira e a segurança social, e que sejam proprietários de terrenos localizados nas zonas referidas na primeira parte, na Zona 1, na Zona 2 e na Zona 3. Ou então também serve, enfim, aqueles sujeitos que demonstrem ter celebrado um contrato de promessa para a aquisição do terreno. Portanto, ou serem detentores do terreno, onde vai ser feita a construção desses fogos, ou então que tenham na sua posse um contrato de promessa de compra e venda desses terrenos. Na circunstância da candidatura ser instruída por um ou mais terrenos, cujo título que legitime a sua apresentação ao presente procedimento, seja um contrato de promessa de compra e venda, será exigido com a candidatura e prestação de uma caução destinada a garantir a pontual celebração dos contratos a celebrar com o município de Barcelos, em montante correspondente a 5% do preço proposto pelo candidato. A mencionada caução será libertada quando a celebração dos contratos de promessa de compra e venda com o município de Barcelos, no caso da candidatura ser aceite e selecionada, ou com a decisão de exclusão da candidatura, consoante o caso. Uma forma também de salvaguarda deste procedimento que está a ser lançado.
O modo de apresentação das candidaturas também os interessados deverão preencher o formulário que consta do anexo 1 e depois juntar todas as informações e documentos comprovativos que estão lá apresentados no edital e que eu aqui posso apresentar também sumariamente, em tudo semelhante àqueles que já tínhamos apresentado para os bens existentes. Identificação do proprietário do imóvel com a indicação do número de telefone de correio eletrónico, a identificação do imóvel acompanhado de certidão da Conservatório de Registro Predial e caderneta predial. No caso de não ser titular do direito de propriedade sobre o imóvel, o contrato de promessa de compra e venda que confira a legitimidade para a apresentação da candidatura. No caso de não ser titular do direito de propriedade sobre o prédio, documento comprovativo da caução prestada em montante correspondente a 5% do preço proposto pelo candidato. A identificação da entidade responsável pela construção do imóvel, com indicação do número de telefone, de contacto e endereço de correio eletrónico, morada de localização do futuro imóvel e informação prévia favorável nos termos do artigo 14 do número 1 do regime jurídico da urbanização e edificação ou outro instrumento que confira validade equivalente à operação urbanística a desenvolver. Ainda continua com a memória descritiva das soluções a implementar, designadamente e da forma expressa nos seguintes elementos. Resumidamente, o número de fogos disponibilizados, a implantação do edifício, a certificação de sustentabilidade a obter após a construção, o prazo de execução da obra em meses e respectivo cronograma, sublinho, cuja data limite de execução nunca poderá ultrapassar o dia 31 de março de 2026 e em que deverá já se encontrar emitida a respectiva licença de utilização. A proposta de preço, tendo por base referência ao investimento por metro quadrado de área bruta privativa, a indicação da área bruta privativa total da operação a desenvolver e, por último, uma declaração comprovativa de situação contributiva e regularizada perante a AT e a Segurança Social. Aqui também o prazo limite para a apresentação de propostas é o dia 26 de fevereiro de 2024 até às 17 horas. Neste caso, a seleção das propostas é avaliada e ponderada de acordo com estes fatores. O valor de venda proposto por euros por metro quadrado de área bruta privativa representa 60% da ponderação e o prazo de execução 40%, em que, se a obra for feita em menos de 14 meses, terá 10 pontos, entre 14 meses e 16 meses 7 pontos, entre 16 meses a 20 meses 4 pontos e mais do que 20 meses 1 ponto. As fases do processo também, depois da análise do júri, são estas, em tudo semelhantes à que já referi no ponto anterior, com exceção da outorga. Aqui não estamos a falar de um contrato de compra e venda final, definitivo, mas sim de um contrato promessa de compra e venda. E, por último, dizer que todas as peças destes procedimentos estão já disponíveis no site da Câmara Municipal de Barcelos, com este endereço que creio que todos os senhores e senhoras aqui presentes conhecem. Ficávamos à vossa disposição para toda e qualquer dúvida e questão que possamos responder. Boa tarde. Relativamente a esta segunda parte, segundo se percebi bem aqui do programa, o valor está limitado ao último valor do INE, porque a fórmula de avaliação do valor proposto refere-se ao valor do INE, portanto, um valor máximo neste caso é só do INE. Isso está referido, mas na verdade houve uma atualização do aviso do PRR recente e, portanto, eu posso dizer, os valores são aqueles que foram referidos no início, portanto, não é o valor do INE o melhor dos dois, neste momento, quer para a modalidade A dos bens existentes, quer para a modalidade B. Portanto, na modalidade B, eu sei que é isso que está aí no edital, mas encaremos como um lapso, está bem? E, portanto, daí esta sessão de informação ser importante, ou qualquer esclarecimento que queiram enviar para a Câmara Municipal. O melhor valor é aquele que estava, quer para uma situação, quer para outra,
é aquele que foi indicado no início ele está aqui, deixem-me só recuperar, dos custos de promoção da habitação a custos controlados, que à data de hoje é de 1.295 euros por metro quadrado. Está bem? Portanto, eu já agora sobre peço-lhe isso, que atenda a isso e agradeço-lhe a pergunta, porque assim permite-me este esclarecimento. Está bem? já agora também gostava de perguntar, estes 1.295 foi um limite... Desculpe, estes? Os 1.295 Sim. são um limite estabelecido pelo município? Não, e não, isto tem a ver com uma fórmula de habitação, do regime de habitação a custos controlados e que tem a ver também com o coeficiente de localização. É importante também referir, e o Dr. Nuno Oliveira já está ali impaciente na cadeira, porque suscita este esclarecimento, que é, este valor foi calculado, estimado, para a melhor localização do coeficiente de localização 1.1, digamos que corresponde à zona mais central do concelho de Barcelos. Se for numa zona mais afastada, este coeficiente pode diminuir um bocadinho, está bem? A minha pergunta é precisamente porque este valor é variável nesse caso. É variável. Dentro do próprio concelho um valor variável. Até porque a fórmula tem outras variáveis que alteram, até a qualidade e isso tudo. Exatamente. Ou seja, isto, no fundo, este valor poderá ser superior. Não, superior não. Este é o valor máximo. Este é o teto máximo. Depois, porque este valor foi estimado para um coeficiente de localização 1.1. Se for um coeficiente de localização menor, este valor também há de ser menor. Mas foi para localização 1.1 e qualidade máxima? Não, a fórmula da habitação a custos controlados tem várias componentes. Como creio que sabe, não é? Eu estou a perceber pela sua pergunta que sabe. E foi a única variável. Depois há aqui fatores que têm a ver com os custos de promoção e todas as variáveis associadas são calculadas ao mês. Portanto, todos os meses este valor é atualizado. O coeficiente de localização não, tem a ver com a localização do imóvel. Esse não tenho dúvidas, está estabelecido 1, eu penso que é o máximo. Sim, e este valor corresponde a um fator de localização 1.1, que é o valor máximo para o concelho. Está bem? A minha pergunta tem mais a ver porque depois há outros fatores que são influenciados até pelo certificado energético da habitação, portanto o IRU prevê uma majoração. Sim. Pode haver... Miguel, queres-me ajudar, por favor? Pronto, já estou a ver que o senhor percebe do assunto. De facto, é possível haver um bónus, como sabe, em função da qualidade da proposta. Nós optamos por um valor, de alguma forma, com alguma reserva, indo nos outros coeficientes pelo máximo. Portanto, esse bónus está fora, se surgir, muito bem, mas está fora. Certo, e este valor, já agora também é E varia mensalmente, como sabe, quer dizer, vai haver um momento em que é um momento em que será o momento que o IRU considerar e que a Câmara considerar esse é o valor que está estabelecido, o que não quer dizer que no mês seguinte não pudesse ser superior, mas também nada nos diz que não pudesse ser inferior. Possa ser inferior, claro. E este valor é um valor da área bruta? Área bruta privativa, tal como está definido. É por isso que nós recomendávamos que lessem, por favor, os diplomas legais referidos, quer o de criação do Programa Primeiro Direito, quer o aviso do PRR respectivo, que está aqui referenciado no edital, para dissiparem qualquer dúvida, está bem? Estamos a falar de área bruta privativa, não é? Aquela que está indicada nos fogos existentes na caderneta predial, ou, se for para um bem futuro, aquela que prevêem e que estimam que seja a área bruta privativa de cada fogo que se propõe vender ao município. Certo, eu pergunto isto porque, no meu entendimento, a fórmula do CP liberta o valor por área bruta. Ou seja, depois a área bruta privativa vai depender das áreas comuns, não é? Certo, também, mas repare, isto são os critérios que estão definidos na legislação e a nós, enfim, que fazemos esses cálculos e que sabemos fazer esses cálculos, não podemos alterar as regras do financiamento e, portanto, o que estamos aqui a reportar e a indicar é o financiamento máximo que está previsto para o município de Barcelos. Isto depois é variável
para cada município, não é? Há municípios em que até o valor da mediana que é superior ao valor dos custos de promoção da habitação controlados e, portanto, aí poderá ser uma melhor situação. Isso também tem a ver com a dinâmica do próprio mercado de compra e venda e, portanto, podem ser valores superiores. Normalmente, o que acontece, como creio que sabe, é nos municípios das áreas metropolitanas, o mercado é mais dinâmico e, portanto, as medianas estão acima, por norma, isto não é uma regra, é por norma, estão acima do valor dos custos de promoção da habitação com custos controlados. De qualquer forma, esta foi também uma alteração recente que o IRU é o organismo, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, é o organismo que gera todo este programa da habitação, e também já introduziu esta correção para que os municípios que tenham uma menor dinâmica em termos do seu mercado de compra e venda e de arrendamento não fiquem prejudicados perante outros que são mais dinâmicos. E daí esta opção pelo melhor dos dois, ou o valor da mediana ou o valor dos custos de promoção da habitação com custos controlados. Está bem? Obrigado. Nada. E obrigado pelas questões, porque assim permitiu completar um bocadinho mais, porque às vezes nós procuramos ser sintéticos e depois falha sempre qualquer coisa. Esta apresentação, repito, não invalida que os senhores vejam os técnicos que aqui estão presentes ou os técnicos que não estão aqui presentes, mas que poderão representar os investidores para verem de facto a legislação, mas eu acho que os principais alertas ficaram aqui identificados. Está bem? Obrigado. Eu tenho aqui uma questão rápida. Os prazos de decisão, ou eu não percebi direito, ou não foi detalhado, se me pudesse ser mais ou menos que prazos é que estavam a falar? Eu aqui não sou bem especialista, vou recorrer ali das colegas da Câmara Municipal de Barcelos. Portanto, o prazo limite para a entrega de propostas é este que está aqui, está bem? Não há dúvida. 26 de fevereiro? 26 de fevereiro. Depois o júri, com base nas propostas, decide muito rapidamente. Também, já agora posso avançar aqui outro prazo, é que as candidaturas têm que ser submetidas, submetidas ao IRU, ao primeiro direito, até 31 de março. Portanto, tudo isto tem que estar, a decisão e a intenção de adquirir os imóveis, ou melhor, o contrato de promessa, agora, começando do final, tem que estar concluído até 31 de março. Caso contrário, não há candidaturas. Ou seja, e, portanto, daí esta celeridade. Este prazo não pode passar de um mês, por assim dizer? Não. Tem que ser tudo muito rápido e, portanto, um mês, no limite. Sim. No limite. Depois ainda tem que ser muito rápido. Mandar As candidaturas têm que ser submetidas até 31 de março. Portanto, repare que o Dr. Nuno já me vai trazer aqui a cábula com os prazos, mas a colega já me estava a dizer que o período de audiência prévia são 5 dias. Bolas. Isto é publicação da OPA, foi no dia 24 de 1. O prazo para a apresentação das propostas é 30 dias. A apresentação dos pedidos de esclarecimento e apresentação de erros e omissões por parte dos interessados ou concorrentes é até ao dia 5 de fevereiro. As respostas ao pedido de fevereiro, 5 de fevereiro, pedidos. Respostas aos pedidos apresentados no ponto 1, portanto, por parte do júri, procedimento até ao dia 15 do 2, apresentação das propostas até ao dia 26 de fevereiro, como já tínhamos referido. Depois, agora para esclarecer aqui, esta cábula está excelente. A abertura das propostas apresentadas é no dia 27 de fevereiro, portanto, no dia a seguir, ao prazo limite. A análise das propostas e elaboração do relatório preliminar, comunicação aos concorrentes do relatório preliminar, audiência prévia, como já tínhamos referido, 5 dias úteis. Elaboração do relatório final até ao dia 1 de março. Aprovação pelo órgão competente do relatório final e as minutas dos contratos de promessa de compra e venda e depois a remessa ao Tribunal de Contas para efeitos de fiscalização prévia dos contratos. Portanto, repare, tudo isto tem que ser, digamos que no final da primeira semana de março estará concluído. Portanto, são prazos de facto muito curtos para se ter tempo depois de submeter a candidatura. A candidatura precisa ter, a candidatura ao IRU, portanto ao financiamento, precisa, a sua maturidade é o contrato de promessa já assinado com os concorrentes. Portanto, tem que ser muito rápido. Ok, obrigado. Nada. Portanto, recordo, pedido de esclarecimento ou apresentação de erros ou omissões, já vimos que este do preço para os bens futuros
estava desatualizado até ao dia 5, está bem? Até ao dia 5 de fevereiro. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu só estou a... Estamos em silêncio porque isto é tão inviável o que vocês propõem que nós achamos que realmente é uma perca de tempo estarmos aqui. Ah, é? Sim? É. Absolutamente. É não conhecer o Conselho, nem sei como é que se deram ao trabalho de fazer isto tudo. São preços que não... Opa, eu era para dizer, mais 10 mil euros venham ter comigo. Pá, é só isto que me apraz dizer. Isto não tem lógica nenhuma. Pronto, mas sabe, Ok? certo, e obrigado pelo seu comentário. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte, as regras não foram inventadas pelo município, as regras são impostas por aquilo que é elegível. E deixe-me dizer-lhe também o seguinte, da experiência que nós temos de outros municípios, estes processos correram e houve propostas. Nos municípios houve mais propostas, noutros houve menos, mas houve propostas. É importante que tenham noção do seguinte, e eu procurei sublinhar, nós não estamos a falar de preços normais para construção normal, nós estamos a falar de preços para construção de habitação a custos controlados, de habitação acessível. E, portanto, 1.295 euros, 1.300 euros por metro quadrado de área bruta de construção, bom, é possível. Há pessoas que fazem isto no Porto, há empresas que fazem, concorrentes que fazem em Lisboa, e, portanto, os custos de mão de obra e dos materiais é igual, não é? E, portanto, não estamos a falar de preços exorbitantes, não, mas foram as regras que foram definidas pelo procedimento e, portanto, aqui não há volta a dar-lhe, percebe? Se estavam com uma expectativa diferente, olha, lamento, e nós apenas estamos a fazer aquilo que é aproveitar uma oportunidade e que o município está a criar a oportunidade também para, enfim, o seu tecido económico, aliás, não tem que ser concorrentes do município, podem ser da região ou do país, como vimos, mas tem havido concorrentes noutros municípios, não é? Portanto, Miguel, força. Só lhe queria chamar a atenção para uma coisa. Este programa é criado pelo Governo. E agora imagine, todos os municípios do país entravam neste programa, portanto concorriam a este programa e Barcelos não o fazia. Eu acho que ninguém ficava satisfeito se isso acontecesse. Portanto, eu acho que se deve pelo menos tentar. E se conseguir alguma coisa, ótimo. Se conseguir muita coisa, melhor ainda. Portanto, se não tentássemos, é que aí estaríamos a cometer, eu diria, quase um crime. Estamos a falar nós em parceria com o município, não é? O município não está de braços cruzados e, portanto, aproveitou aqui diversas modalidades que existem que estão previstas no âmbito da sua estratégia local de habitação, que é a modalidade de reabilitação, é a modalidade de construção nova, é a modalidade de aquisição também, conjugada com reabilitação ou aquisição e construção. E, portanto, todas as modalidades estão contempladas. Aquilo que o município pretende é, de uma forma que todos compreenderão, é procurar resolver o problema da habitação de muitas famílias que têm carências habitacionais hoje e que procuram viver em condições melhores. Não é? E, como disse o meu colega, outros municípios o fizeram, porque, enfim, as regras assim o permitem, e portanto, houve respostas por parte de outros lados. Agora, naturalmente que os senhores são livres de concorrerem ou não concorrerem. Os senhores têm que fazer contas e ver se é viável e se não é viável. De acordo com os vossos métodos construtivos, de acordo com a vossa experiência nesta matéria da habitação a custos controlados. Eu ressalvo é só isto. Tem aqui algumas exigências de tempo. Tem. De facto tem. Nós reconhecemos isso. Mas, de facto, foi quando foi possível a revisão da estratégia local de habitação estar fechada, e isto tem levado algum tempo. Não é um tempo que dependa da Câmara Municipal, é um tempo que depende da resposta dos organismos nacionais que também orientam este processo. Mas, pronto, o que estamos todos imbuídos do mesmo espírito é de encontrar respostas habitacionais. Aliás, não é por acaso que o país, ainda este fim de semana vimos, manifestações por todo lado, porque os preços da habitação estão elevadíssimos, muitas famílias estão a passar muitas dificuldades e nós entendemos que os municípios têm aqui este instrumento, que é o Programa Primeiro Direito, para tentarem responder a essas carências habitacionais. E há dinheiro para isto.
E é um dinheiro que é financiado, não referi, se calhar não é relevante aqui para o caso, mas já agora deixem-me dizer que é um financiamento a 100%. É a primeira vez que o nosso país tem financiamento a 100% emanado de fundos comunitários. E, portanto, como dizia o meu colega, é um crime se os municípios, todos, não estamos a falar de Barcelos, todos os municípios, não aproveitassem estas oportunidades de acordo com aquilo que cada um sinta que são as soluções mais viáveis para concretizar e para responder a essas carências. Mas eu percebo a sua frustração, mas, quer dizer, cada um tem que fazer as suas contas e ver se é viável a operação ou não, naturalmente, não é? Se não houver mais questões, então ficamos por aqui, está bem? Boa tarde a todos, foi um gosto. Boa tarde.